Vou te ensinar a pagar muito menos no valor do seguro do seu carro e sem reduzir coberturas, sem tirar coberturas, muito pelo contrário, eu quero que você tenha um seguro que tenha qualidade, que te dê a cobertura ideal e de fato seja razoável em termos de custo. Afinal, a gente sabe que seguro de veículo no Brasil não tem nada de razoável, né? Pois é, são 5 dicas, fica até o final porque a 5ª dica é essencial e talvez eu dê até uma dica bônus lá na frente. Tá bom? Antes da gente falar das dicas, eu vou te dar um dado, que é um dado muito interessante. Ele vai te fazer ter mais certeza ainda de que contratar um seguro de automóvel é essencial. Você sabia que de cada 10 carros que rodam no país, só 3 têm algum tipo de seguro? E pior ainda, você sabia que de cada 10 carros roubados, só 2 costumam ser encontrados? Pois é. Então, isso te coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande quando você sai todos os dias com o seu carro contando com a sorte. Porque você não concorda comigo que esse risco é muito alto? E se você está aqui nesse vídeo para entender de que forma você consegue moderar ou reduzir o custo do seu seguro, eu vou te ajudar, ok? Vamos para a primeira dica, porque eu tenho certeza que ela vai fazer total sentido, até mesmo se você está buscando um carro. A minha primeira dica está relacionada à escolha do veículo. Pois é óbvio que você, escolhendo um veículo de forma estratégica, você consegue economizar no seguro, tanto na contratação nova quanto na renovação. Porque se você for inteligente em observar o valor do seguro na compra do veículo, é óbvio que isso vai perdurar durante o tempo que você permanecer renovando aquele seguro. Ele vai ser o mais baixo. Então, existem alguns detalhes que você precisa observar. Mas você tem uma estratégia para a compra do veículo? Se tiver, ótimo. Se não tiver, eu vou te auxiliar. Faz uma lista dos modelos que te interessam. Não importa a categoria. Pode ser um SUV, um sedã, enfim, não importa. Faz uma lista. E aí você faz uma cotação. E como é que você pode fazer essa cotação? É simples. Hoje existem sites de cotação online. A cotação sai na hora. E você não precisa contratar, não precisa da placa, nem do chassi. Basta você informar o modelo. É óbvio que quando você define o veículo que você quer, o chassi e a placa são essenciais para a precificação. Mas o valor médio vai ser aquele. Você já vai saber. E aí você vai se surpreender, porque às vezes para veículos da mesma categoria, de modelos diferentes, de marcas diferentes, o valor do seguro muda muito. Ele chega a ter diferenças de 100%, 200%. Então fica de olho nesse detalhe, que isso vai te fazer economizar. Um outro detalhe que você não pode deixar de observar é que veículos importados com mais de 5 anos têm uma dificuldade muito grande de encontrar cobertura. E com mais de 7 é quase impossível, vai te sobrar pouquíssimas opções. Então, se você está buscando um veículo importado, com mais de 5 anos, saiba que o seguro vai ser caro. Então, se isso é um fator de decisão, observe que você pode optar por outros modelos ou você tem que pesquisar mais. A minha segunda dica está relacionada à renovação, principalmente se a gente está falando de renovação automática. Renovação automática não deve ser feita, porque você erra em diversos sentidos. O primeiro e principal é porque você não observa o valor das outras seguradoras no mercado. Então, naquele ano, as outras seguradoras podem ter uma tarifa menor do que a seguradora atual que você está renovando. E outro detalhe muito importante é que você, fazendo uma renovação automática, você não atualiza o seu questionário de risco. Então, supondo, por exemplo, que agora você não usa mais o veículo para ir trabalhar. Se você renova automaticamente, essa informação podia estar na sua apólice anterior e isso vai se repetir para a apólice atual e você vai pagar por um risco que você não tem mais. Quer ver um outro que impacta muito o valor da apólice? Pessoas que colocam os filhos como condutores, principalmente se eles têm entre 18 e 24. Isso encarece bastante o valor do risco. Mas se ele agora fez 25 ou 26 anos, ele saiu daquela fase crítica do seguro, você precisa informar a seguradora. Então, é muito importante que você sempre reavalie o questionário de risco. E isso está relacionado à renovação. Se você quer economizar, você tem sempre que atualizar as informações do questionário de risco. Uma outra dica, que seria a nossa terceira dica, é observar o valor da franquia. Franquias habitualmente são oferecidos através de franquias reduzidas ou franquias obrigatórias normais. A franquia sempre vai existir num seguro. Mas um detalhe legal é que seguros para mulheres, por exemplo, ou seguros para pessoas que já têm um bônus mais alto, eles têm o benefício de exclusão de franquia do primeiro sinistro. Então, não faz sentido você pagar por uma franquia reduzida se você tem franquia excluída no primeiro, ou seja, você não paga a franquia num primeiro sinistro.
Então, seguros de mulheres e seguros para quem já tem bônus alto, observe esse detalhe. E um outro detalhe é que você consegue reduzir o preço do seu seguro contratando uma franquia majorada. Mas cuidado ao utilizar essa dica, porque se você majora demais a franquia e lá na frente acontece um sinistro que você precisa pagar a franquia, isso pode te onerar, e aí essa dica ela foi de encontro à sua economia. Uma quarta maneira de você economizar na contratação do seu seguro é com a instalação de um rastreador. Algumas seguradoras usam isso até hoje, então você nem precisa solicitar a instalação de um rastreador por uma empresa terceira. Você pode verificar se ela não tem esse benefício diretamente lá nela. Isso vai reduzir o custo do seu seguro de uma forma considerável. Eu já vi redução de até 20% com a instalação do rastreador. Um detalhe é que se você optar por uma instalação por sua conta, você tem que tomar muito cuidado para manter ela em dia. Tenha certeza de que a empresa de monitoramento está em dia e que não vai faltar nenhum pagamento, porque se no momento de um sinistro a seguradora constatar que o seu rastreador não estava funcionando, ela não vai pagar a sua indenização, tá? Então isso é um detalhe muito importante. Algumas seguradoras, inclusive, tendem a dar benefícios e vão dar alguns descontos no futuro para quem utiliza o veículo de uma forma moderada. E como é que ela vai medir isso? Através dos rastreadores. Então, analisando hoje o mercado, eu encontrei um custo entre 30 e 50 reais. Se você optar pelo menor custo, você vai ter um custo anual de 360 reais. Aí fica da sua estratégia observar o quanto você teve de desconto com a informação de colocação do rastreador. Se o seu seguro diminuiu, por exemplo, 700, 800 reais, você concorda comigo que foi interessante pagar esse valor de forma anual, o valor de 360 reais, porque você teve ali um desconto de 700, ok? Então essa foi a minha quarta dica e eu vou para a última dica e eu acho que ela é a mais importante. A nossa quinta dica, ela está relacionada às coberturas acessórias ou assistências, assim dizendo. Você já reparou que muita gente contrata e nunca usa nenhuma assistência? Você mesmo, se já tem seguro, você vai perceber que às vezes contrata uma assistência e nem sabe para que ela serve. Eu vou aqui te explicar duas das principais assistências que mais encarecem uma cotação de seguro. A primeira delas é a assistência de reboque. A assistência de reboque, ela é muito útil, aliás, ela nem pode faltar dentro de uma apólice, mas você precisa adequar ela à sua utilização. Por exemplo, o reboque ilimitado. Você sabe o que é um reboque ilimitado? Eu vou te explicar. O reboque ilimitado não é aquele reboque que você pode usar ele por inúmeras vezes. Não é isso. O que acontece é que você roda em cima da plataforma quilometragem ilimitada. E isso é muito útil para quem faz longas viagens, por exemplo, usa o veículo para fazer uma viagem de 1.000, 2.000 quilômetros. Mas se você só roda no perímetro urbano, não tem nenhum motivo para você ter esse tipo de cobertura ali na sua apólice. Mas, se você quer economizar, eu vou te dar aqui uma sugestão. Contrate a opção de reboque numa quantidade de quilômetros que faça sentido para você. Se você roda pouco com o carro, vai de casa para o trabalho, eventualmente vai a uma pequena viagem no interior ou na praia, 100, 200 quilômetros, adeque isso à sua necessidade. E se você, no meio da sua vigência do seguro, no meio do período de 12 meses, que é o contrato de um seguro, resolve fazer uma viagem longa de 1.500, 2.000 quilômetros, eu te digo que você pode fazer uma coisa chamada endosso. E você pode, nesse endosso, solicitar que seja alterada essa assistência. Agora, atenção, quando você for fazer isso, faça com antecedência, porque você vai ter que fazer uma vistoria no veículo para poder detectar que o veículo está em boas condições. Ok? Então, essa é uma assistência que vai encarecer a sua apólice se você contratar ela de forma ilimitada e você, adequando ela à sua utilização, você vai pagar o valor justo. E eu vou falar agora sobre uma segunda assistência que também encarece. A assistência de carro reserva é uma assistência, de certa forma, cara, principalmente se você não entende como ela funciona e acaba achando que você vai poder usar a qualquer momento.
Não é assim que funciona. Ela só vai ser liberada a partir do momento que a seguradora está de posse do seu veículo para fazer algum reparo, para recuperar em função de uma colisão, para recuperar em função de um roubo que foi recuperado. Então, se você, por exemplo, não usa o carro todos os dias, tem um uso muito esporádico ou tem um segundo carro em casa, não contrate essa assistência. E você vai ver que isso vai reduzir o custo do seu seguro e de uma forma bem substancial, ok? Então, só contrate o carro reserva se você tiver certeza que você precisa muito do carro, que não tem uma outra opção de utilização de veículo, que não tem um transporte eficaz que você consiga usar por um pequeno período, tá bom? Agora eu vou te dar a dica bônus, e é a dica que mais reduz o valor do seguro do seu carro. Mas ela só deve ser aplicada se você tiver muita noção do que você está fazendo. Bom, você sabia que o percentual da tabela FIPE é determinado por você que contrata o seguro. Habitualmente a gente contrata o seguro a 100% da tabela FIPE, porque o que a gente quer é uma reposição do nosso bem. Então, a 100% você repõe um bem igual. Agora, você também consegue contratar a 110%. Isso é muito útil para quem, por exemplo, tem um carro financiado. E você que tem um carro, por exemplo, de leilão. Você que recebeu um pagamento de uma dívida e recebeu esse veículo. Ou até mesmo fez uma excelente negociação e pagou muito abaixo da tabela. Pois é, você pode contratar o seguro a 80%, 90% da tabela FIPE. Olha, essa é a dica que mais reduz o custo do seu seguro de automóvel. Mas toma cuidado, porque no final das contas, se houver uma indenização integral, você vai receber o que você pactuou lá na contratação do seu seguro, ok? Então essa é a dica que mais reduz, e foi a dica bônus. Eu não podia encerrar esse vídeo sem aplicar essas dicas que eu te dei. Então, o que eu fiz foi elaborar duas cotações. E aí, em uma eu não apliquei as minhas dicas e na outra eu apliquei. Você vai ver que a diferença de valor ela foi bem grande. E faz muito sentido você observar aí agora que o veículo é um veículo que de fato é um veículo zero e que tem um valor de seguro um pouco alto para a região para onde eu precifiquei, que foi Rio de Janeiro, e para a minha faixa etária, que é uma faixa etária de 38 anos. Então, fica atento que, de repente, na sua cidade, ele pode ter um valor bem menor. Não se assuste com esse valor, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos conferir? Então, aqui do lado eu vou deixar para que você veja o resultado das minhas dicas. Eu fiz uma cotação habitual, normal, e depois eu apliquei as dicas e você vai perceber que tem uma diferença ali de mais de R$1.000 entre uma ou outra opção. Eu utilizei as mesmas seguradoras, o mesmo CEP, eu não mudei absolutamente nada. E repara que eu estou falando de um seguro com cobertura de danos a terceiros de 100 mil, que isso é inegociável na minha opinião. Você não deve contratar um seguro com coberturas muito pequenas para danos a terceiros, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E como eu te falei, a gente não está aqui para contar com a sorte, a gente está aqui para contar com o seguro. Então, observando aqui do lado, você conseguiu entender que de fato essas dicas aplicadas geram resultado. E aí o que eu vou te pedir é o seguinte, vai lá no seu navegador, encontra lá as opções que eu te falei de cotação online, faz uma cotação, experimenta, veja se você teve resultado. Se você teve, volta aqui, deixa um comentário, diz que você teve de resultado, se foi bom, se não foi bom, se você não encontrou também, diz aqui pra gente para eu entender o que eu posso melhorar aqui, que dica eu posso te dar a mais, tá bom? E te agradeço por ter ficado até o final. Clica aqui no curtir. Se você achou o conteúdo legal, se achou isso aqui dinâmico, foi útil para você, considere se inscrever, porque a minha intenção é te entregar sempre informação para você contratar seguro da melhor forma. Tá ok? Muito obrigado e tchau. Um abraço.